Fala, galera! Neste instante, continuando sobre o assunto de classe de palavras, trataremos sobre o artigo. Acompanhem no slide. Em primeiro lugar, para a gente usufruir do conceito de artigo, temos que entender que ele é dividido em artigo definido e indefinido. Então, não posso dizer simplesmente o conceito de artigo. Eu tenho que dizer o que é artigo definido e artigo indefinido, dividindo, ok? Em partes. Dessa forma, artigo definido é aquele o qual define, como o próprio nome indica. Definido, define. Determina, especifica. Como assim? Observe. A Gabriela levou um acidente. Ok. Quando eu utilizo o a, como no exemplo, eu estou especificando, definindo, ou seja, eu e você conhecemos a Gabriela. Dentro dos artigos definidos, possuímos o a, o as e os. Esses especificam, definem, isto é, artigos definidos. Então, quando você se deparar em uma exemplificação utilizando o a, o as e o os, são artigos definidos, ok? Por exemplo, aí, a Gabriela levou um acidente. Quando eu falo a Gabriela, eu estou especificando utilizando o artigo a, ou seja, eu e você conhecemos a Gabriela. Ei, nossa amiga Gabriela, por exemplo, levou um acidente. Então, nós conhecemos, ok? Prosseguindo com a leitura do slide, enquanto o artigo indefinido é aquele o qual não define, como a própria palavra indica, né, gente? Ó, indefinido. O in, na gramática, é não. Então, não define, ok? Não determina, não especifica. Não entendeu? Vejam. Uma Gabriela levou um acidente. No momento em que eu utilizo o uma, como na exemplificação, eu não estou especificando, não estou definindo. Em resumo, eu e você não conhecemos essa Gabriela. Dentro dos artigos indefinidos, temos uma, uns e umas. Esses não especificam, não definem, ou seja, artigos indefinidos. Então, quando vocês se depararem ali numa frase sendo utilizada uma, uns e umas, vão ser artigos indefinidos. Mas cuidado, os artigos indefinidos são aqueles que não especificam, né? Não definem. Por que a gente deve tomar cuidado? Porque a gente pode confundir com numeral, né? Por exemplo, utilizar o numeral 1, não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Ver quando é numeral, porque numeral indica quantidade, e já ver quando o 1 indica artigo indefinido, que no caso é quando não define, não especifica, ok? Quando eu falo uma Gabriela levou um acidente, eu e você não conhecemos, ok? Foi uma Gabriela ali, eu só sei que se chama Gabriela, não conheço, ok?
Resumindo, artigo definido é aquele que define, determina, especifica. Dentro dos artigos definidos, temos o a, o as e o os. Já os artigos indefinidos são aqueles que não definem, não especificam, não determinam. Dentro deles, nós temos o uma, uns e umas, ok? Prosseguindo, nesta parte, há algumas exemplificações. Primeiramente, o garoto foi jantar na casa dos pais. Observe que o O está em negrito. Quando eu falar assim, o garoto foi jantar na casa dos pais, o garoto, aí é o quê? É artigo definido ou indefinido. Aí você volta, dá uma analisada e vê lá que o O está enquadrado nos artigos definidos. Então, o O aí é um artigo definido, o garoto, certo? Então, está especificando quem é o garoto, beleza? Segundamente, ganhamos a bicicleta que esperávamos. O A aqui está em negrito. Quando eu falar assim, a bicicleta, eu estou utilizando o quê? Um artigo definido ou indefinido? Artigo definido. Ou seja, é aquela bicicleta que a gente queria, ou seja, é uma determinada bicicleta, não é verdade? Até pelo contexto você vê, ó, ganhamos a bicicleta que esperávamos. Era uma bicicleta específica, ok? Terceiramente, Luísa aproveitou para rever os amigos. O os aqui está em negrito. Então, no caso aqui, é o que? Artigo definido ou indefinido? Definido também. Porque no caso aqui, são determinados amigos. Definem quem são os amigos de Luísa, né? Então, quem é ali, por exemplo, chegado a Luísa, sabe quem são os amigos dela, não é verdade? Luísa aproveitou para rever os amigos. Continuando. As meninas foram viajar. Quando eu utilizo o as, aqui também é o quê? Um artigo definido, né, minha gente? Então, quando eu falar assim, as meninas foram viajar, nós conhecemos as meninas. Podem ser nossas amigas, por exemplo, né? Ei, as meninas foram viajar, elas não estão em casa não, viu? Então, tipo assim. Prosseguindo, um dia iremos nos encontrar. Um dia iremos nos encontrar. Analisem que o está em negrito, não é verdade? O está em negrito. O dentro dos artigos, é artigo definido ou indefinido? Artigo indefinido. Por que indefinido? Observem a exemplificação. Um dia iremos nos encontrar. Assim, um dia iremos nos encontrar, só que a gente não sabe quando é esse dia. Eu só sei que é um dia, não é verdade? Ou seja, não determina qual é esse dia. Por isso, artigo indefinido. Continuando. Uma certa tarde, saímos para caminhar. Quando eu utilizo uma, é o quê? Artigo indefinido, não é novidade. Uma certa tarde saímos para caminhar. Foi uma certa tarde aí, eu não sei qual tarde certa foi, não. Ou seja, não determina quando foi essa tarde, ok? Seguindo, Joana convidou
para a festa uns amigos estrangeiros. Quando eu utilizo uns, é o quê? Artigo indefinido, né? Ou seja, não conhecemos quem são esses amigos estrangeiros, ok? Não conhecemos, ou seja, não determina. Pode ser qualquer amigos aí. Comprei umas camisas para seu aniversário. Umas camisas, umas, são o quê? Artigos indefinidos. Por quê? Porque não especifica quais são as camisas. Pode ser camisas rosas, azuis, amarelas, enfim, qualquer tipo de camisa. Ou seja, não determina, não especifica. Beleza? É isso, povo. Obrigada por assistir. Gostou? Então curte, comente e compartilhe. Gente, aqui no canal há sobre substantivo, adjetivo, advérbios e agora este sobre artigo. Então, votem, vejam sobre esses assuntos, ok? Então, curte, comente, compartilhe. Abraços, até a próxima.